Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados ML. E nesta aula trazendo a vocês a plataforma no qual nós utilizaremos daqui até o término do curso, que foi inclusive mencionada na aula anterior, e é o nosso Drywall. Bom, nesta aula eu vou utilizar como modelo e exemplo para nós aprendermos, para nós explorarmos, para nós sabermos do que essa plataforma é capaz, do que ela nos entrega, quais são os recursos, o que é possível fazer, entre outras funcionalidades, beleza? Iniciando a aula, vocês inicialmente vão abrir o navegador de vocês, independente seja o Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, o Opera, enfim. E vocês vão digitar Draw.io ou Drywall, beleza? E vocês pressionarão Enter. Quando vocês pressionarem Enter, vocês serão redirecionados e o primeiro link disponível será esse do diagrames.net, https://app.diagrames.net é o nosso programinha, ou melhor, a nossa plataforma Drywall. Uma vez que você clicou e você está acessando pela primeira vez, você ainda não tem nenhum cache ou algo do tipo, ele vai inicialmente abrir nesta telinha aqui para você, pedindo para que antes de você utilizar a ferramenta, você já escolha um local para salvar o arquivo. E aí ele dá alguns opcionais, onde você pode salvar no Google Drive, no OneDrive, no aparelho, que seria no seu próprio desktop, no Dropbox, em GitHub ou em GitLab, tá bom? Caso você ainda não se decidiu onde você quer salvar, você simplesmente pede para decidir mais tarde, tá bom? E aqui nós temos a nossa telinha inicial da nossa plataforma de Drywall. Bom, não sei se recordam em aulas anteriores, mas eu mencionei que esta plataforma ela é possível de utilizar-se online, da mesma forma que nós estamos acessando no momento, que é através do endereço de URL, mas caso nós precisemos, nós também podemos fazer o download, ou seja, utilizar e criar em nossa própria máquina, seja no notebook, seja no desktop, a fim de que, se, por exemplo, acabar ficando sem internet, você tem um opcional, uma válvula de escape, e você ainda tem uma produtividade, principalmente se você estiver pensando no contexto de trabalho, beleza? Bom, dando continuidade, como que a ferramenta ela é composta, né? Quais são as distribuições das ferramentas que nós temos em relação a menus, submenus e etc. Vamos lá. A parte superior da tela, nós temos ao lado esquerdo em menu vertical todos os menus compostos da plataforma. Então nós temos o primeiro menu, que é o menu de arquivo. Esse menu ele é necessário e responsável por fazer quaisquer procedimentos que são relacionados a arquivo. Ou seja, se eu quero criar um novo arquivo, se eu quero abrir um novo arquivo já existente, se eu quero salvar um arquivo no qual eu estou fazendo a criação, se eu quero compartilhar o meu arquivo, se eu quero nomear o meu arquivo, se eu quero renomear o meu arquivo, se eu quero fazer uma cópia, uma importação, uma exportação de arquivo, tudo vai estar dentro deste menu, beleza? Já o nosso segundo menu em relação à edição é o menu que possibilita você fazer ou desfazer ações, copiar ou colar determinados objetos, recortá-los ou substituí-los se necessário, entre outras variações, beleza? Já o nosso terceiro menu, ele se chama visualização. O nosso terceiro menu, ele está relacionado a quais ferramentas ou a quais recursos nós estamos visualizando ou podemos visualizar na nossa tela. Então, todos os recursos que estão ticados significam os recursos que estão habilitados e que nós estamos utilizando ou que estão disponíveis para ser utilizados de alguma forma, beleza? À medida em que eu clico ou que eu tico alguns dos demais, eles acabam aparecendo na minha tela também, mas por padrão eu costumo não ticar nenhum deles, beleza? Nós podemos ir trabalhando e visualizando também cada um desses recursos aqui à medida em que as aulas forem acontecendo e não tem problema nenhum.
Já o nosso quarto menu ele chama ordenar, né? E aqui nós podemos fazer aqui algumas ordenações em relação à nossa página, ao nosso arquivo, beleza? E aí também nós vamos explorar, uma vez que eles aqui ainda nem estão habilitados, porque eu ainda não possuo algo para poder fazer as modificações e ordenações, beleza? Nosso quinto menu ele se chama extras, por quê? Porque aqui existe opções adicionais, existe customizações no qual eu posso estar acrescentando caso eu julgue necessário. Um deles é o idioma, então geralmente por padrão ele vem no idioma português Portugal. Caso você não se sinta confortável e queira fazer a mudança, ou se talvez você queira se aperfeiçoar a utilizar programas em outro idioma, que geralmente é o inglês, você pode vir aqui em idioma e fazer a alteração. O que é interessante ressaltar, uma vez que você mudar o idioma, você vai precisar atualizar a página para poder fazer a visualização das mudanças, tá? Assim como outros recursos disponíveis aqui, quando modificados, a página precisa ser atualizada para que você consiga fazer a verificação da mudança. O outro é a aparência. O que seria a aparência? Como eu estou visualizando o programa. Por padrão, ele vem automático e geralmente é na cor clara. Eu posso, caso eu necessite, mudar para a cor escura, beleza? E aí, uma vez que eu mudo para a cor escura, todo o layout dele é mudado. Eu, em particular, não costumo utilizar dessa forma, não acho legal. Um dos poucos programas que eu utilizo na cor clara, mas não tem problema se você quiser utilizar na cor escura, não vai mudar as funcionalidades, nem os locais de onde as ferramentas estão alocadas, tá bom? Bom, dando continuidade, ainda nos extras eu também tenho a possibilidade de adição de temas. Então aqui eu tenho o tema clássico, eu posso colocar um tema azulado. E aí, ó, novamente, ó, ele pede para mim fazer a atualização da página. Então vamos atualizar aqui para ter a percepção da mudança no qual ele fez. Esperar carregar aqui um pouco. Aqui, olha só, o meu menu ele ficou azulado, beleza? Então são algumas modificações que eu posso estar trabalhando para me sentir mais confortável, né? Para deixar a plataforma mais ao meu gosto, mais ao meu critério, para que eu fique mais à vontade quando eu for fazer os meus trabalhos, beleza? Bom, esses são os menus importantes que nós temos aqui na parte superior. Fora ele, nós temos o sexto menu, o nosso último menu, que é sobre a ajuda. E aqui, na verdade, é um menu, entre aspas, de suporte que você pesquisa sobre alguma ferramenta, algum recurso que você talvez não esteja encontrando, teclas de atalho, entre outras coisas, e ele vai te dar as possibilidades necessárias, além de que ele mostra também a última versão atual do programa, tá bom? Bom, fora tudo isso que nós temos também na parte superior. Nós temos aqui alguns outros ícones. Esses outros ícones eles são pertinentes a zoom. Então, quando eu quero aproximar ou quando eu quero diminuir a aproximação. Então, o zoom ele tem esta percepção, além de outras possibilidades de ações entre fazer e desfazer, lixeira para deletar um objeto, entre outras coisas que nós veremos que existem teclas de atalho no teclado que nós vamos fazer a utilização e acaba sendo mais fácil, mais rápido e mais prático, porque você não precisa parar, levar sua mão até o mouse, arrastar até o determinado ícone para poder fazer a determinada ação necessária, beleza? Já ao nosso lado esquerdo, na parte vertical, nós temos alguns menus. Esses menus aqui, eles são pertinentes ao que nós podemos criar fazendo a utilização desta ferramenta. Então, nós temos um menu geral que ele engloba diversos objetos, diversas formas geométricas. Nós temos alguns outros que são mais específicos. Então, eu tenho, por exemplo, aqui fluxograma, eu tenho aqui relação de entidades. Quando eu quiser fazer algo que tenha relação com o banco de dados, eu tenho propriamente um menu específico para o ML, que é um dos que nós mais vamos utilizar, e nós temos aqui um botão chamado mais formas. Para que serve esse botão?
Se eu por um acaso não encontrar nada do que eu tenha necessidade de utilizar em algum desses menus, eu posso vir aqui e ticar algumas outras opcionais que não ficam habilitadas por padrão. Por quê? Porque é muita coisa, beleza? Imagina que eu queira fazer aqui um ilustrativo de iOS, protótipos, eu posso marcar. Imagina que eu queira vir aqui e fazer um desenho de uma arquitetura de rede. Então vai existir aqui um menu específico com as opcionais ou os objetos pertinentes à criação de redes que eu posso estar alocando, beleza? Então, por enquanto, nós manteremos dessa forma, pelo menos de início, e à medida em que nós formos nos aprofundando, nós vamos nos adentrando e, se houver necessidade, nós vamos acrescentando mais recursos aqui, tá bom? Já o nosso lado direito, na parte vertical, nós temos aqui algumas propriedades, beleza? Primeira é em relação ao diagrama, que é o que? A visibilidade da sua documentação. Então, como você quer visualizar que já existe, né, por padrão, algumas ticagens, a grade seriam essas linhas divisórias aqui que vocês possuem para, entre aspas, deixar os seus objetos mais ordenados, as linhas mais segmentadas, né, retas, seguindo ali uma hierarquia. Então ajuda bastante. A visualização da página também, que aqui nós temos a percepção que temos uma única folha e ela está em vertical. Aqui está configurado no momento para uma folha sulfite. Nós vamos ver já já que é possível aumentar ou diminuir o tamanho disso, mas aqui nós conseguimos também ter a visualização da página. À medida em que o projeto vai se estendendo, eu também consigo ter uma percepção se está cobrindo uma única página, se passou para uma segunda e assim sucessivamente. Eu tenho opcionais de acrescentar a cor de fundo e aí eu posso estar escolhendo, por padrão a folha sulfite é branca, né? Mas eu posso trocar a cor de fundo caso eu tenha necessidade. Posso acrescentar sombras, esboços e outros opcionais. E aqui nós temos outras opções de setas, de pontos de conexão, de guias que vão ser exibidos. E aqui, como eu falei, o tamanho do papel, que é o tamanho do arquivo. Por padrão, ele vem como uma folha sulfite. Você tem uma outra série de variedades de tamanhos e tem o personalizado caso você queira fazer um tamanho específico. Além de que você pode virar este papel, este arquivo para retrato ou paisagem, que seria a folha em horizontal, a folha em deitado, caso você queira fazer alguma representatividade que você sabe que vai se estender mais para o lado do que para baixo. Então você consegue fazer toda essa estrutura, toda essa configuração ao decorrer da criação dos seus projetos, beleza? Aí nós temos algo aqui relacionado a dados, aqui envolve algumas conexões que não tem muita necessidade de nós sabermos no momento, e também a limpeza de estilização, que não vem ao caso por enquanto. Bom, galera, então inicialmente a composição do programa ela é feita desta forma, e aqui eu já vou também adiantar alguns processos. Vamos lá. Eu falei que aqui nós temos as possibilidades de zoom para aproximar ou distanciar o zoom. Só que eu consigo fazer isso também de outra forma, além do que eu posso usar aqui as porcentagens, né? Mas segurando a tecla Ctrl no teclado e arrastando a bolinha do seu mouse para baixo, eu tenho uma distanciação, ou seja, eu tenho um distanciamento. Ou seja, eu estou retirando o zoom, eu estou dando menos zoom. E aí, quando eu permaneço o Ctrl pressionado e rolo a bolinha do mouse para cima, eu estou dando zoom. Então, vocês podem observar aqui, ó, que ele vai aumentando ou diminuindo à medida em que eu vou fazendo. Olha lá, ó, 50%, 30%, 20%, agora aproximando 100, 175, permanecendo no 100. Beleza? Segunda coisa, nós temos aqui também duas barras de rolagem, uma em vertical, que nós subimos e descemos o documento para verificação em vertical, e uma barra de rolagem em horizontal, para que nós também possamos verificar os nossos objetos da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Só que, mais uma vez, utilizando o mouse acaba sendo um pouco massivo. Eu posso, nesta ocasião,
segurar o espaço no teclado. E observa que a minha seta ela vai virar uma seta de 4 pontas agora. E quando eu mantenho ela pressionada, eu clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando para qualquer lugar, eu consigo navegar pela minha página. Então, ó, se eu clicar e arrastar para a esquerda, eu arrasto para a esquerda. Se eu clicar e arrastar para a direita, eu arrasto para a direita. Se eu clicar e arrastar para baixo, eu arrasto o arquivo para baixo. Se eu clicar e arrastar para cima, eu arrasto para cima. Se eu clicar e arrastar em diagonais, independente seja para cima, para baixo, ele também vai fazer. Então acaba sendo um pouco mais fácil você navegar pelos seus arquivos, você se encontrar e se adentrar. Então tanto o espaço quanto o zoom, né, que ele pode ser feito mais uma vez, né, tanto quanto o Ctrl quanto o Alt, para que vocês possam dar o zoom, eles acabam funcionando em conjunto. Então eu vou navegando, vou dando zoom, vou navegando, vou retirando o zoom à medida que seja necessário, beleza? Por enquanto, o que nós vamos aprender sobre a nossa plataforma é isso. Não vou adentrar porque a aula já se estendeu bastante. Eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam gostando. Me despeço de vocês, fiquem com Deus e até breve.